Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em algumas reflexões bem importantes sobre a internet e o mundo digital. Como é que essa tecnologia, né, que está em todo lugar, está moldando nossa comunicação, nossa sociedade, até nossa ideia de privacidade. Para essa conversa, a gente se baseou num conjunto de citações de pensadores que dedicaram um tempo a analisar esse fenômeno todo. A ideia é explorar esses vários ângulos, sabe? Para tentar entender melhor o impacto real da era digital. Vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Mas antes de ir direto para as citações, vale lembrar rapidinho como tudo isso evoluiu, né? A internet começou lá atrás, projeto militar, acadêmico, bem restrito. Aí veio a World Wide Web, do Tim Berners-Lee, e, abriu a porteira pro povão. E aí, de repente, pá, banda larga, celular na mão, rede social, hoje é a base de quase tudo. É nesse cenário que a gente entra. Exato, e essa evolução não foi só técnica, ela foi junto, né? Impulsionando e refletindo mudanças sociais bem profundas. É isso que essas citações ajudam a gente a pensar. Elas são como lentes, assim, para a gente examinar essa relação. Perfeito! E para começar a entender essa estrutura que nos cerca, tem uma ideia central do sociólogo Manuel Castells. Ele diz assim: a internet é a base tecnológica da forma organizacional que caracteriza a era da informação, a rede. O Castells, que escreveu A Era da Informação, um clássico, né? Ele não via a internet só como uma ferramenta. Para ele, era mais fundo. É a própria infraestrutura que organiza a sociedade, a economia hoje. Quase o sistema circulatório do mundo, assim. O ponto-chave aí é o conceito de rede, né? Castells argumenta que essa lógica de rede, que é mais flexível, mais descentralizada, toda interconectada, está superando as hierarquias antigas, aquelas mais rígidas do mundo industrial. E isso mexe com tudo, como as empresas funcionam, como a política rola, como a cultura circula. A internet seria, então, o sistema nervoso central dessa nova organização. É por onde passam os fluxos de poder, de informação. Entendi. Mas essa rede toda que conecta tudo e todos, essa presença constante, tem um preço. O historiador Yuval Noah Harari, do livro Sapiens, ele faz um alerta bem direto sobre isso. Ele diz: hoje, muitos de nós já abrimos mão de nossa privacidade e individualidade. Ficamos histéricos se nossa conexão com a rede se interrompe, mesmo que por alguns minutos. É uma crítica forte, né? Sobre essa nossa dependência. Quase um vício. E como a gente meio que aceita entregar dados pessoais em troca de estar conectado o tempo todo. Essa coisa de entrar em pânico se o Wi-Fi cai é um sintoma disso que ele fala. Exato, o Harari foca nessa troca que a gente faz muitas vezes sem nem pensar direito. A gente ganha conectividade, acesso à informação, interage com o mundo todo. São benefícios claros, né? Ninguém nega. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica mais transparente para quem coleta os dados. Para o governo, para as empresas, isso deixa a gente vulnerável à vigilância e pode, sim, diminuir nossa autonomia. Nossas escolhas podem ser sutilmente direcionadas, sabe? É uma tensão que não some na experiência digital. A conveniência de um lado, o controle do outro. E essa ideia de conectar como algo nobre, digamos assim, estava muito forte no começo de algumas plataformas, né? Lembro daquele primeiro lema do Facebook, do Zuckerberg. Era algo como: damos às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. Soava quase como uma missão, assim. Depois mudaram o discurso, né, para algo mais sobre construir comunidades. Essa mudança de discurso é bem interessante. Ela mostra bem aquele otimismo inicial quase utópico das redes sociais. Aquela crença de que a tecnologia, por si só, ia democratizar tudo. Mas aí, com o tempo, essa visão otimista deu espaço para um debate bem mais crítico, né? A promessa de abertura bateu de frente com a realidade. Modelos de negócio baseados em dados, as bolhas de informação, fake news, o poder concentrado em poucas empresas. A linguagem mudou, mas as perguntas de fundo sobre privacidade, manipulação, o impacto real dessa conexão continuam aí, bem vivas. Falando na essência da conexão, o próprio criador da web, o Tim Berners-Lee, tinha uma visão bem humana, né? Ele disse:
A web não apenas conecta máquinas, conecta pessoas. Ele sempre bateu na tecla do potencial social, a web como ferramenta para compartilhar conhecimento, para colaborar, para fortalecer comunidades, não só fio e máquina. Uma visão quase idealista, né, se a gente olha para o cenário de hoje. Talvez. A tecnologia só tem valor de verdade se servir para a interação humana que importa, né? Para o conhecimento compartilhado, para a construção coletiva. Só que esse idealismo do Berners-Lee contrasta muito com os usos problemáticos que a gente vê hoje. Desinformação virando negócio, polarização, a própria exploração de dados que o Harari critica. A questão que fica é como é que a gente resgata ou fortalece esse potencial humano original da web? Dá para alinhar a tecnologia com esse propósito inicial no meio desses desafios todos? É complicado. E para pensar nesse ambiente que a internet cria, o filósofo Pierre Levy tem uma definição interessante. Ele diz: o ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. Levy não está falando só de cabo e servidor, né? Ele vê o ciberespaço como um novo território mesmo, cultural, social, que nasce dessa rede global, com regras próprias. Exatamente. No livro Cibercultura, ele vai além da infraestrutura física. Ele analisa como esse ambiente virtual cria novas formas de pensar. Ele fala da inteligência coletiva, onde o conhecimento é construído junto, né? Novas formas de aprender, de interagir. Não é só um cano por onde a informação passa. É um ambiente que nos molda, que transforma a nossa cultura, nossa noção de tempo, de espaço, até quem a gente é. A gente está mergulhado nesse ciberespaço e ele nos transforma enquanto a gente está lá dentro. O pesquisador de mídia, Reni Jenkins, tem um conceito legal sobre isso: convergência. Ele fala: a convergência não acontece por meio de aparelhos, mas no cérebro dos consumidores em suas interações sociais. O Jenkins estuda essa cultura participativa, né? A convergência. Para ele, o mais importante não é ter tudo num celular só. O ponto crucial é como a gente culturalmente interpreta, mistura, remix, compartilha conteúdo, passando por várias plataformas. Nas conversas, nas comunidades de fãs, nos memes. O ponto central do Jenkins é o nosso papel ativo. A gente deixou de ser só receptor passivo. A cultura digital é participativa na veia. A gente coproduz significado, adapta conteúdo, cria coisa nova a partir do que consome. Então, a convergência é um processo cultural, social. Acontece na nossa cabeça e nas nossas interações. Somos nós que ligamos os pontos entre as mídias, sabe? Dando sentido a esse fluxo todo. E aqui a conversa fica mais profunda ainda sobre como esse ambiente é regulado de fato. O Lawrence Lessig, que é jurista, um dos fundadores do Creative Commons, tem uma frase que eu acho das mais fortes para entender o digital: o código é a lei. O que ele quer dizer com isso, né? Que no ciberespaço, as regras do jogo, o que a gente pode ou não fazer, não vem só da lei do governo, do Congresso. Elas vêm de um jeito muito direto, muito efetivo, do próprio código de programação, dos softwares, das plataformas, dos apps. A arquitetura do sistema, como ele é desenhado, define o que a gente pode fazer lá dentro. Isso é muito poderoso, porque essa lei do código muitas vezes é invisível e não é nada democrática. As escolhas de design feitas pelos programadores, pelas empresas, os algoritmos que decidem o que a gente vê, as interfaces que a gente usa, o que é permitido, o que é bloqueado, tudo isso funciona como uma legislação escondida, que molda nosso comportamento online o tempo todo. E muitas vezes a gente nem percebe. Pensa nos algoritmos de recomendação. Eles não só sugerem, eles ativamente constroem o nosso ambiente de informação, aplicam uma lei sobre o que é visível e o que não é. Sacou? Totalmente. E essa ideia de que o código molda o comportamento liga direto com as preocupações da Shoshana Zuboff. Ela diz: a atração magnética que as mídias sociais exercem sobre os jovens os leva a um comportamento mais automático e menos voluntário. A Zuboff, no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, descreve como as plataformas usam design persuasivo, notificação, recompensa que vem e vai, rolagem infinita, e usam algoritmos super sofisticados
não só para prender nossa atenção, mas para influenciar de leve nossas ações, até nossos sentimentos. Tudo isso para prever e modificar nosso comportamento futuro, para gerar lucro, né? Ela argumenta que a gente está vivendo num novo sistema econômico, o tal capitalismo de vigilância. Ele pega a nossa experiência humana como matéria-prima de graça para extrair dado comportamental. Esses dados são usados para treinar algoritmos que preveem e, o ponto crucial, moldam o nosso comportamento para garantir resultado comercial. A interação constante desenhada para viciar pode sim diminuir nossa capacidade de escolher conscientemente. Deixa a gente mais reativo, mais automático, como ela diz. Isso bate muito com a preocupação do Harari sobre perder a autonomia, mas a Zuboff detalha o motor econômico por trás disso. O código do Lessig é a ferramenta que faz a lógica da Zuboff funcionar. Para fechar esse ciclo de reflexões sobre os impactos mais íntimos, tem um paradoxo bem desconcertante que a Sherry Turkle, psicóloga do MIT, aponta. Ela diz: estamos cada vez mais conectados, mas cada vez mais sós. No livro Alone Together, Sozinhos Juntos, a Turkle investiga como as tecnologias de comunicação, mesmo ampliando nossa rede de contatos e nos mantendo sempre em contato, podem paradoxalmente levar a conexões mais rasas e até prejudicar a qualidade das nossas relações cara a cara, que pedem mais empatia, mais atenção de verdade. A Turkle foca na qualidade dessas conexões que passam pela tecnologia. A facilidade de manter contato com um monte de gente pode ter um custo, a profundidade com poucos. A gente vive meio que numa performance de conexão. A gente mostra que está conectado, mas talvez não esteja realmente presente para o outro, sabe? Essa mediação constante pode dificultar desenvolver empatia, a capacidade de lidar com a complexidade, com a ambiguidade das relações humanas reais. A tecnologia oferece companhia, como ela diz, mas nem sempre dá intimidade de verdade, ou alivia aquela sensação de solidão que todo mundo tem. Pode até piorar. Então, juntando todas essas peças, o que a gente tem? Exploramos hoje um mosaico de visões sobre o mundo digital. Fica bem clara uma tensão fundamental, né? De um lado tem a promessa incrível de conexão, de conhecimento, de empoderamento. Aquela que animou pioneiros como Berners-Lee e que o Levy analisou em termos de inteligência coletiva. A rede do Castells como um potencial organizador. E do outro lado, os riscos bem reais de vigilância e perda de privacidade, que o Harari aponta, de comportamento automático manipulado economicamente, como a Zuboff descreve, de superficialidade e solidão paradoxal, na visão da Turkle. E tudo isso acontecendo numa arquitetura onde o código é a lei, como diz o Lessig. Uma lei escrita muitas vezes sem transparência, sem participação pública. A rede de conecta também pode ser a rede que prende, que molda. Entender essas diferentes camadas, a estrutura da rede Castells, a troca privacidade-conexão, Harari, os ideais e as realidades das plataformas, Zuckerberg, Berners-Lee, o ambiente cultural, Levy, a participação e o controle, Jenkins, Lessig, e os impactos psicológicos, Zuboff, Turkle, UFA, parece essencial para a gente navegar de forma consciente no século XXI, né? Sem dúvida. Não é questão de ser contra ou a favor da tecnologia. Essas posições simplistas não ajudam em nada. O desafio é desenvolver um olhar crítico, informado, sobre como essas tecnologias e os sistemas por trás delas nos afetam, individualmente e como sociedade. E, a partir daí, pensar em como a gente pode usar isso de forma mais intencional, mais alinhada com nossos valores humanos, democráticos. E talvez a reflexão final, inspirada direto na provocação do Lessig, seja essa aqui. Se o código é a lei que molda tanto do nosso ambiente digital, como é que a gente pode, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, ter mais voz na definição dessa legislação invisível? Como garantir que a arquitetura da internet, os algoritmos, as plataformas, sirvam melhor aos nossos interesses coletivos, ao bem-estar, à autonomia, à conexão humana de verdade, e não só a objetivos comerciais ou de controle? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.